Olá a todos que nos seguem nos canais sociais. Hoje nós vamos conversar sobre a redução difusa dos espaços discais. É uma pergunta que apareceu na nossa interação e não é a primeira vez que isso é perguntado. E provavelmente isso não é a primeira vez porque esse termo muitas vezes ele aparece no laudo da ressonância magnética ou de um raio-x ou de uma tomografia. E nós vamos explicar o que é isso. A coluna, durante a vida, nós temos o processo degenerativo, que é o de envelhecimento. Esse processo não é uma doença. Isso só é considerado doença em quem tem sintoma. Então, se eu tiver vários discos degenerados ou com a altura diminuída e eu for assintomático, isso não é doença. Então, como é que funciona isso? Vamos mostrar nessa coluna. Aqui vamos supor, nós temos um paciente de 20 anos, 40 anos, 60 anos, 80 anos. Esse paciente de 20 anos, ele tem a vértebra, essas duas, e esse disco que está em verde, que é bem alto. Ou seja, essa vértebra, ela funciona bem sobre a outra, porque o disco que está alto funciona como um amortecedor novo. Quando a gente vai envelhecendo, você vê que esse disco ele já diminui de tamanho. Isso é normal. Isso é que é o afilamento dos discos, a diminuição dos discos. Nessa fase você pode ter a soltura de um pequeno pedaço do disco formando uma hérnia. Então um pedacinho sai aqui e aperta o nervo. Se for para a perna direita, dói a perna direita. Se for para a perna esquerda, dói a perna esquerda. À medida que nós vamos envelhecendo, então 20, 40, 60 anos, esse disco ele vai ficando cada vez mais fino, com uma tendência de encostar uma vértebra na outra, como a gente vê aqui no paciente de 80 anos. E se você observar, tem esses bicos aqui. O que são esses bicos? São os famosos bicos de papagaio, que tecnicamente chamam osteófitos. Isso é porque uma vértebra vai batendo na outra, vão formando calos ósseos, e esses calos tendem a unir uma vértebra na outra. Então, por que eu vou unir uma vértebra na outra? Porque quando eu tiver 80 anos, a minha coluna é como se fosse uma parede mais fraca. E a hora que eu faço uma fusão na lateral, é como se eu fizesse um reboque nessa parede e ajuda a não quebrar. Por outro lado, por isso que o velhinho é todo durinho. Um velhinho de 80 anos não tem elasticidade, porque as vértebras são grudadas. E por que ele perde altura? Porque cada disco vai de uma altura de em torno de 1 centímetro, 1,5 cm, para poucos milímetros. Então por isso que no final da vida, na somatória você perde 8, 10, às vezes até mais centímetros, o que é normal pelo quadro degenerativo, que é o envelhecimento da coluna. E que, de novo, não quer dizer doença, apenas em quem tem sintomas.